Boa tarde a todas e todos, né, que estejam aí nos ouvindo. Queria parabenizar essa iniciativa, essas mulheres bacanas, né, que estão aí na luta, em nome de Cris e Marise, que estão aqui. Parabenizar esse trabalho das petroleiras. Eu ontem comentei que espero que essa força de vocês seja uma força que também traga, né, ajuda a várias outras mulheres em muitas outras categorias que estão em luta, especialmente nesse momento desafiador pelo qual estamos passando, né? Queria agradecer também à Cris e às organizadoras, as lideranças, né, das petroleiras, o convite para a gente conversar um pouco, né, sobre as nossas questões e o que a gente está vendo e acompanhando nesse momento. Bom, meu lugar de fala, digamos assim, é de alguém que está há muitos anos na saúde do trabalhador. Eu fui assessora do sindicato de vocês, não é? E fui petroleira também, né? Há muitos anos. Então, na área da saúde do trabalhador, eu pude aprender sobre o trabalho, sobre trabalhar, sobre trabalhadores, estando nos locais de trabalho. Então, esse é o lugar de onde eu falo, né, como médica do trabalho, mas especialmente como uma pesquisadora que teve a oportunidade de estar efetivamente nos locais de trabalho. E eu acho que nesse momento falar da pandemia, não é falar de trabalhadores que estão em atividades essenciais. Então, são algumas categorias, né, entre os petroleiros e outros. E eu tive também a oportunidade de trabalhar, seja em extensão ou em pesquisa, com algumas dessas categorias que estão em atividade, né? Entre eles, eu poderia citar, além de vocês petroleiros, né, os petroquímicos e químicos, os trabalhadores da limpeza urbana, com os quais eu tive e tenho tido experiência longa de pesquisa e extensão, os trabalhadores da enfermagem, especialmente as técnicas de enfermagem, trabalhadores do sistema penitenciário, né, também muito invisibilizados e com muitos sofrimentos no trabalho. Então, são várias as categorias com as quais eu pude aprender um pouco a enxergar esse lugar aí do trabalhar, né? E que parece que é o que orienta a nossa atividade hoje nesse evento, né? Eu acho que a gente tem que, gostaria de começar a falar, pensando a pandemia, considerando que, para além das atividades essenciais, a gente tem que falar também de trabalhadores que, embora não estejam nos locais de trabalho, eles estão em teletrabalho. Então, a gente vai ter que também ter um olhar cuidadoso para essas pessoas que estão em home office. E a gente vai ter que pensar que todas as estratégias com as quais a gente está lidando agora para a prevenção da Covid são estratégias que devem se manter ao longo de muito tempo. Ou seja, é um aprendizado que deve ser sustentável. A gente não tem uma conjuntura que rapidamente se modifique. A gente vai ter que ter esse aprendizado continuado, né, de prevenção e de conquista, né, de relações de trabalho e condições de trabalho para a proteção da saúde por muito tempo. Então, eu acho que o fortalecimento das condições de trabalho é crucial nesse momento. E eu diria que as mulheres da Petrobras, as mulheres no movimento sindical como um todo, no movimento social, elas têm um papel fundamental para esse novo olhar, não é? Para o que a gente está vivendo e o que a gente ainda vai viver durante bastante tempo, né? E aí, claro, que falar de prevenção da Covid-19, falar dessa doença, implica necessariamente falar das mesmas condições para evitar-se outras doenças, as doenças relacionadas com o trabalho e os acidentes de trabalho. Então, quando a gente vai falar de um esforço para proteger as pessoas no trabalho, a gente vai falar da mesma coisa que estamos falando, né, há bastante tempo, que a gente precisa garantir condições de trabalho, tanto do ponto de vista da dimensão física do trabalho, né, então dos postos de trabalho, do uso do corpo no trabalho, do manuseio de carga, das questões posturais, dos agentes físicos, como ruído, calor, dos agentes químicos, não é?
Então, proteger a saúde, garantir a vida e a integridade das pessoas implica o nosso olhar protegendo, prevenindo o adoecimento para esses outros riscos. Então, acho que é importante a gente ampliar essa conversa, porque a Covid ela chega num contexto em que ela é mais um fator de risco, né? Um risco biológico, como todos sabem, e que estabelece agora mais um grande desafio nos locais de trabalho. E eu dizia que pensar condições de trabalho não é pensar apenas essa dimensão física. Tudo isso que eu falei diz respeito à dimensão física, mas especialmente a dimensão organizacional também. As relações interpessoais, a comunicação que se estabelece sobre o risco, sobre a saúde, sobre a segurança na empresa. Não é? O contingente de pessoas necessário, esse contingente necessário para desenvolver tarefas. Né? Isso diz respeito à jornada, pausa, autonomia de trabalhador, tudo isso diz respeito a condições de trabalho. A gente chama aí, a gente coloca no grupo aí das condições organizacionais. Então, a Covid, ela chega para nós e eu diria que a conjuntura pré-pandemia, ela é uma conjuntura difícil, né? Ela é difícil porque a gente teve um marco importante que foi a reforma trabalhista, né, que trouxe muitas perdas e na verdade, mudanças muito deletérias para os trabalhadores, para as organizações de trabalhadores. A gente teve muitas ameaças e tem tido, não é? Para os trabalhadores da Petrobras, a Petrobras em si, o pré-sal, tudo isso que vocês sabem muito melhor do que eu, não é? As ameaças à autonomia das empresas, enfim, o patrimônio público. Então, a gente está numa conjuntura, e vem de algum tempo também numa conjuntura, e agora na pandemia tudo é muito grave, né? Muito difícil para nós. Então, a gente pensar em condição de trabalho e prevenção da Covid nos locais de trabalho, necessariamente, eu estou falando para todas as mulheres, né, as lideranças e as mulheres petroleiras, implica uma ação continuada, né, de todas as pessoas nesse esforço que não pode ser uma comunicação que não pode ser interditada. Então, a gente, epidemiologista, costuma chamar atenção para o fato de que quando a gente está frente a uma situação tão grave, uma situação epidemiológica tão grave como a que a gente está agora, a gente precisa da máxima adesão de todos. E aí, se a gente está falando no local de trabalho, a gente tem que pensar que as trabalhadoras, os trabalhadores, suas representações, a CIPA, o sindicato, né, devem estar participando, né, do esforço aí, ou da gestão e dos projetos e da estruturação de um programa de prevenção da Covid nos locais de trabalho. Essa comunicação tem que ser fluida. Não há como se fazer vigilância epidemiológica, né, vigiar a situação da Covid no local de trabalho, se não houver transparência dos dados, das informações, garantia de uma participação ampla nas decisões, na revisão dos programas, na atualização de protocolos. Então, isso para nós da saúde do trabalhador é crucial para que haja êxito, né, na proteção da saúde dos trabalhadores. Então, na verdade, essa pandemia, ela traz algumas, ela aprofunda, né? Eu estou dizendo isso, algumas repercussões importantes que a gente vem vivendo e estabelece, então, esse desafio maior para enfrentarmos essa doença. Então, e eu gostaria de falar, e estou falando num encontro de mulheres, então é fundamental chamar a atenção eu diria, para duas categorias com uma grande participação de mulheres, então eu digo das trabalhadoras domésticas e eu digo das técnicas de enfermagem. Essas são, as técnicas de enfermagem são da categoria, né, das trabalhadoras da enfermagem, entre elas aí a gente tem as enfermeiras, né, auxiliares de enfermagem, as parteiras, e chamando atenção especialmente para as técnicas e auxiliares de enfermagem, que compõem mais de 80% são mulheres, né, e que compõem uma força de trabalho crucial no enfrentamento da pandemia.
Então, o olhar para essas mulheres e as mulheres petroleiras não podem deixar, né, de ter um olhar para essa situação. As trabalhadoras domésticas que vivem seguramente uma das situações mais difíceis durante a pandemia, com a perda do emprego, então é uma categoria com muita informalidade, como vocês todas sabem, e a gente teve um fechamento absurdo, né, de postos de trabalho, no sentido do desemprego, de mulheres que em plena pandemia foram desempregadas, foram demitidas, foram liberadas à própria sorte, né? Então, essa situação que a gente pode retomar no debate, que é algo que tem nos preocupado muito, que é a situação, basicamente, eu estou chamando a atenção para essas duas categorias de mulheres trabalhadoras da maior importância, né, na sociedade. As mulheres, entre as trabalhadoras domésticas, a participação feminina é mais de 90%, né, no país. Então, é uma categoria feminina, e por isso eu estou trazendo as duas, essa lembrança nesse encontro de mulheres, né? Bom, então, do que a gente fala? A Covid-19, né? Esse 19 vem o registro inicial do caso no finalzinho do ano passado, né? Então, é uma doença por um dos coronavírus, e é uma doença infecciosa, uma doença respiratória, e que estabelece uma dificuldade grande para a prevenção nos locais de trabalho, porque é um vírus com altíssima transmissibilidade. Então, esse é um dos desafios para a prevenção. Além da altíssima transmissibilidade, ele tem um período de incubação. Lembra, o período de incubação é entre o momento em que o sujeito se infectou e o aparecimento dos sintomas. Então, esse tempo de incubação longo, por que é um desafio para a prevenção? Porque essa pessoa está infectada, com possibilidade de transmissão e não tem sintoma. Então, isso traz para nós a necessidade de que as medidas nos locais de trabalho, elas pensem a prevenção, o cuidado, o distanciamento físico e as medidas que a gente vai falar, considerando que há possíveis pessoas que ainda não estão apresentando sintomas e que podem transmitir a doença. Então, esse, do ponto de vista da vigilância epidemiológica, é extremamente importante para nós. A gente está falando de uma doença que tem uma letalidade que todos estão acompanhando no dia a dia aí. Se a gente falar hoje, a gente tem mais de 7 milhões e 900 casos no mundo, e lamentavelmente, né, essa é uma questão dolorosa, né, para todos nós estamos vivendo essa tragédia, com mais de 430 mil óbitos no mundo, né? No Brasil, a gente tem mais de 920 mil casos, com mais de 45 mil óbitos, gente. É dessa ordem que a gente está falando, né? Então, é claro que esse encontro de mulheres petroleiras, que representa, né, uma categoria e um grupo de mulheres comprometido, né, com a justiça social, com o vencimento das desigualdades, necessariamente tinha que refletir uma situação que estamos todos vivendo nesse momento, né? E que essa categoria também está lidando com essa tragédia. Bom, a doença ela foi considerada pandemia, né? Desde março. Pandemia significa um espraiamento, né? Uma doença que acontece em vários territórios, em vários países e continentes simultaneamente, é isso que caracteriza uma pandemia, não é? E uma coisa importante é a gente falar, eu costumo dizer que a gente precisa falar do quase que é óbvio, que todos já sabem, mas é um óbvio imperativo. A gente precisa, a cada momento, lembrar das vias principais de transmissão do vírus, e a gente vai falar aqui procurando construir, não é, a ação efetiva de prevenção. Até aqui tá ouvindo bem, Cris? Me dê um retorno se tá tranquilo? Beleza? Joia. Então, as vias principais de transmissão, né? A via direta, que todos têm ouvido falar, então uma pessoa contaminada, a doença vai se propagar de pessoa a pessoa. Então, uma pessoa doente, uma pessoa infectada, que vai transmitir pelas gotículas, né? Que ela expele quando tosse, quando espirra, até quando fala, não é?
para outra pessoa que esteja próxima e que tem, então, as suas mucosas aí atingidas por essas gotículas. E a via indireta é quando a gente tem o contato com essas gotículas, por exemplo, quando a gente pega em superfícies nas quais essas gotículas se depositaram, a gente pega e essa mão, inadvertidamente, vai ao nosso rosto e pode contaminar a gente. É só dessa forma, essas são as formas principais, é importante a gente se lembrar disso o tempo inteiro. Quando a gente fala da maçaneta da porta do elevador, e que a gente, uma vez que usou, tem que lavar essa mão, e eu vou falar um pouco disso aí mais detalhadamente, a gente está preocupado com isso. É que essa mão possivelmente esteja, não é, suja, no sentido do contato com possíveis gotículas, e essa mão não deve atingir o rosto. É isso, tá? Eu gosto muito de falar desse óbvio, que eu estou chamando de imperativo, porque isso nos ajuda muito na adesão à prevenção e para a gente compreender que essa simplicidade, né, na compreensão das vias de transmissão pode favorecer as medidas que a gente adote, né? Eu acho que essa simplicidade de compreender como é que o vírus se transmite nos ajuda bastante, tá? Para a gente também não ficar investindo em formas de prevenção que não são as formas de prevenção mais importantes. Todos ouviram falar das estratégias, eu vou tentar falar um pouco mais rápido, porque eu não tenho muito tempo, mas as estratégias adotadas para a contenção da transmissão, vocês têm ouvido desde o distanciamento físico, né, no sentido populacional. A gente vai falar do distanciamento físico entre pessoas no local de trabalho, então essa é uma medida. O distanciamento social, a gente diz, é um distanciamento físico, que precisa de muita coesão social. Mas o nome, então, é distanciamento social das pessoas em suas casas, é a história do fique em casa. A quarentena é a situação de manutenção dos indivíduos supostamente contaminados ou que tiveram contato com indivíduos contaminados, a gente entra em quarentena. Esse termo quarentena é para isso. O isolamento é um termo voltado para o indivíduo doente. Esse indivíduo doente, ele fica em isolamento. Tá? Então, isolamento, distanciamento social, quarentena e ainda, vocês têm ouvido muito falar do bloqueio, e em inglês o lockdown, que é o distanciamento mais extremo, que também tem sido adotado em algumas cidades, em alguns bairros e situações assim nesse momento. Eu gostaria de registrar que essa medida importantíssima, né, que a gente não tem nenhuma discussão sobre a importância dela, do distanciamento social, pensando na contenção da transmissão, né, e redução da velocidade de transmissão da doença, ela não, infelizmente, ela não é adotada, não tem sido possível de ser adotada da mesma forma por todas as pessoas. Eu quero só registrar que o Fique em Casa, ele revelou vulnerabilidades importantes durante a pandemia, tá certo? Então, se a gente pensar naquela trabalhadora doméstica que foi o primeiro óbito, não é? No Rio de Janeiro, vocês se lembram disso? Era uma senhora de 60 e poucos anos que trabalhava há 20 anos na casa de uma família do bairro do Leblon. Isso está, né, na mídia e todos têm acesso a essa informação. Essa pessoa morreu porque, embora a patroa tenha vindo de um passeio ou de uma viagem no exterior, ela nunca tinha ido ao exterior, mas ela não foi liberada do seu serviço para ficar em casa em distanciamento social. Essa mulher adoece, essa mulher morre em função do trabalho. Então, a doença que se relacionou com o seu trabalho e com a impossibilidade dela ter permanecido em casa. Então, o Fique em Casa, que funciona muito para muitos de nós e que temos condição de adotar, ele revelou essas desigualdades, as iniquidades aí com relação a muitas categorias, trabalhadores informais, né, trabalhadores precarizados, eu poderia chamar a atenção para vários deles, inclusive os entregadores por aplicativo, enfim, são muitos trabalhadores que estão com a dificuldade e impossibilidade da adoção do distanciamento social. E uma coisa importantíssima, eu acho, que é a gente pensar o seguinte: somos todos igualmente suscetíveis, não é?
ao vírus, mas somos desigualmente vulneráveis ao vírus. Então, acho que no encontro de mulheres petroleiras comprometidas com a justiça social, né, com a equidade, eu acho que a gente tem que trazer essa mensagem importante para a nossa reflexão, porque isso nos ajuda a ter intervenções mais efetivas, né, na sociedade neste momento. Bom, eu poderia falar de muitas categorias atingidas e a gente tem um grande problema, né, da epidemiologia ocupacional, que é a gente chama de subregistro ou subnotificação das ocupações. Então, embora os casos sejam notificados, e aí vocês podem se surpreender, eu vou dizer para vocês que o registro de ocupação nas fichas de notificação é precaríssimo, tá? Então, essa é uma coisa importante que, como epidemiologista, eu não posso deixar de registrar, que é a subnotificação da variável, né, do campo de ocupação para os casos, tanto de adoecimento quanto os casos que vêm a óbito. Então, essa é uma lacuna importante. Mas baseado, então, já que a gente tem essa lacuna importante no registro, né, nas fichas e tal, que é algo que existe, várias pessoas estão hoje discutindo muito isso, pesquisadores e trabalhadores da saúde profissionais, discutindo a necessidade de a gente ter esse dado registrado, preenchido e confiável. Isso é importantíssimo para a definição de políticas e de proteção. Como a gente não tem, a gente tem trabalhado muito com as classificações de risco baseadas no processo de trabalho, que a gente sabe que as pessoas fazem. E aí existe uma classificação proposta por uma agência americana, que foi modificada aqui pelo CESAT, numa publicação, uma nota técnica que está disponível para todos, no site da Secretaria da Saúde. Nessa nota técnica, se adota essa classificação com trabalhadores que estão em muito alto risco, que a gente imagina são os profissionais da saúde, os trabalhadores da saúde, esses que têm, por atribuição do trabalho, fazerem alguns procedimentos invasivos nos pacientes, então médicos e médicas, enfermeiras, técnicas de enfermagem que estão no manuseio de pacientes nas UTIs, por exemplo. Então, esses são as trabalhadoras e os trabalhadores em muito alto risco. Em alto risco, a gente tem trabalhadores da saúde também, mas que não estão, né, responsáveis por esses procedimentos, geradores, né, de aerossóis e a possibilidade de contaminação muito alta. Então, esse outro grupo, então, muito alto risco, esses trabalhadores da saúde, a gente não vai falar apenas de médicos, enfermeiras e auxiliares de enfermagem, a gente vai falar de trabalhadores que estão em atividade nas unidades de saúde, não podemos perder de vista isso, né, gente? Para a gente não achar que trabalhador da saúde é profissional de saúde que atende o paciente. Existem vários outros trabalhadores que são responsáveis por muitas tarefas nas unidades de saúde. Sem essas pessoas, as unidades não têm como funcionar e elas estão ali também, estão expostas, viu? A gente também não incorrer no viés de pensar apenas o que se chama o profissional, né? Que é a médica, a enfermeira, ou a dentista, ou a psicóloga, enfim, mas a gente pensar as pessoas que estão efetivamente. Eu chamaria atenção para o pessoal de higienização nas unidades de saúde, que é um olhar importante que a gente tem que ter, não é? Bom, aí a gente tem muito alto, médio risco, que são pessoas que estão trabalhando em contato com o público, então não necessariamente em contato com doentes, mas com o público e com pessoas que podem estar ou não contaminadas. Aí vocês vão pegar desde policiais, pessoal da segurança, as pessoas que estão dentro dos supermercados nos vendendo a comida, né, a cada dia, as trabalhadoras das farmácias. A gente tem um número enorme. Eu tenho que andar um pouquinho mais, que eu gosto de começar lentamente, mas eu estou vendo aqui que meu tempo está correndo. E trabalhadoras, as trabalhadoras e trabalhadores de baixo risco para a Covid, né? Ou seja, para esse risco biológico, que somos nós, trabalhadoras em home office, em teletrabalho. Embora tenhamos outros riscos associados a esse trabalho, se a jornada não for regulada, não é? Se a gente não tiver o controle desse tempo, mesmo esse teletrabalho vai representar uma preocupação durante a pandemia. Então, podemos voltar a isso se houver tempo no debate também.
Bom, então eu acho que para vocês, mulheres aí da Petroleiras, eu acho que é importante a gente reafirmar a necessidade de que todas as iniciativas com relação ao programa de prevenção de Covid nos locais de trabalho tenham uma ampla participação das trabalhadoras e dos trabalhadores. Essa não é uma atribuição técnica apenas ou lá do serviço especializado em saúde, engenharia, segurança e medicina do trabalho, e nem apenas os gestores. Eu acho que é necessário que haja um permanente canal, né, de comunicação fluida, transparente, sobre casos, não é? Os dados, as medidas a serem adotadas, todo o tempo. Eu tive a oportunidade de ajudar o David Bacelar, a gente tem tido uma interação durante a pandemia, eu já conheço o David também há algum tempo, uma grande liderança de vocês também, não é? E ele me pediu ajuda em algumas situações, considerando a minha história de assessora do sindicato, e eu fico muito feliz de poder ajudar. E, por último, num documento que foi formulado, solicitando à empresa acesso aos dados, né, às informações sobre casos, porque isso é importante para as CIPAs, e as CIPAs, não vamos esquecer, elas têm essa atribuição, não é? De requerer as informações para atuar de forma consequente, contribuindo para a prevenção nos locais de trabalho. Então, esse documento me parece que foi das CIPAs, das refinarias, acho que voltado para as CIPAs das refinarias, e foi uma satisfação poder ter ajudado na elaboração. Espero que a empresa responda, não é? E facilite a vida e o trabalho das CIPAs para que efetivamente a gente consiga, não é, dar conta aí desse problema que é essa doença, a Covid-19. Bom, eu acho que para pensar a organização do programa de cuidado nos locais de trabalho, a gente tem que se perguntar o tempo inteiro, essa atividade presencial é absolutamente necessária? Né? É assim que a gente tem que começar a pensar. Ou essa atividade é possível de ser realizada no teletrabalho? Tá? Então, o esforço tem que ser de ter o menor número possível de pessoas presencialmente no exercício da atividade. Tá? Então, essa é uma pergunta que não está ultrapassada, é uma pergunta que está posta para nós ainda hoje. Ademais, eu acho que é importante a gente pensar que a proteção dos trabalhadores não se faz apenas com o EPI. A gente vai falar da importância, né, do EPI, tanto para a população geral, enfim, quando a gente chama atenção para a questão das máscaras, enfim, mas a gente não pode desviar o olhar da proteção coletiva, é pensar a organização dos locais de trabalho como um todo. E aí, para fazer vigilância, gente, epidemiológica, eu estou insistindo nisso, porque epidemiologista, a gente trabalha e funciona pensando muito na obtenção de dados fidedignos, não é? Atualizados a cada momento, que nos indique as medidas mais efetivas a cada momento. Então, a notificação dos casos suspeitos, inclusive. Então, tudo isso que tem que ser encaminhado, e a investigação de cada caso, porque o que a gente quer, a partir de um caso constatado, é evitar a transmissão, não é? Do local de trabalho. É isso que a gente quer. E uma vez que aconteça a transmissão, a gente quer suprimir essa transmissão no local de trabalho. Essa é a responsabilidade de todos que estão trabalhando aí, pensando a prevenção da Covid nos locais de trabalho. As estratégias, então, para os locais de trabalho são as mesmas, né, que a Organização Mundial de Saúde tem preconizado como estratégias globais. Então, elas vão, a gente poderia dizer, olha, primeiro passo, evitar um caso de Covid, né? A gente não quer ter nenhum. Então, mesmo os locais de trabalho sem nenhum caso, eles têm que estar todo o tempo em vigilância. Vigilância epidemiológica, e não faz só depois que tem vários casos. A gente faz não tendo caso nenhum. Esse é o princípio, não deixar acontecer o primeiro caso. Uma vez que tem acontecido o caso, a gente continua com a vigilância. E a gente quer prevenir agora a transmissão. E achar outros casos, né? E isolar as pessoas, colocar em isolamento as pessoas que estão doentes, garantindo toda a assistência, não é? E o cuidado da saúde dessas pessoas. A gente vai colocar em quarentena os contactantes próximos desse caso, então isso é importante. A gente vai querer suprimir a transmissão no local de trabalho. Então, são etapas a seguir,
porque o que a gente quer é que, considerando que é uma doença que tem uma letalidade, né? A gente sabe dos casos de óbito e quadros graves também que podem acontecer, a gente precisa ter uma ação rápida, uma ação efetiva nessa prevenção, até que durante muito tempo isso vai estar posto para nós todos, né? E estamos todos aguardando uma vacina que não chegará para nós em curto prazo. Bom, então, as medidas a gente poderia agrupar no distanciamento físico no local de trabalho. Então, isso implica rearrumação e reorganização de layout em refeitórios, no transporte, porque a gente não quer... O que a gente quer com o distanciamento físico? Evitar aglomeração. Então, isso implica um esforço de revisar todas as áreas, né, de trabalho, a gente garantir, porque não basta dizer tem que ter distância física entre as pessoas, tem que viabilizar que as pessoas, de fato, tenham um espaço arejado, ventilado, higienizado, com acesso fácil à higienização de mãos, então ampliação das estações de higienização de mãos. A gente precisa pensar nas medidas para manter a etiqueta respiratória, então a principal via que a gente falou, não é? E a gente precisa, então, garantir que todos os locais de trabalho estejam devidamente participando desse esforço de prevenção. Eu diria até que a organização de atividades de comunicação e educação, essa é uma atividade permanente, né? Não estou falando de aulas que sejam unilateralmente definidas sobre o assunto, não. Mas que as próprias trabalhadoras definam. A gente precisa ter uma discussão sobre tal tema que agora, hoje, essa semana, para compartilhar as preocupações. Isso é atividade de educação e comunicação no curso da pandemia. Tá? Então, de forma dialógica, participativa, e não aquelas aulas, né? Chega lá um professor que supostamente é o detentor saber e a gente perde a possibilidade de ter uma ação mais efetiva. Além do distanciamento físico garantido, e aí eu estou falando, viu, gente, quando a gente fala de programa de prevenção da Covid nos locais de trabalho, eu estou falando de um programa para todos, né, os locais de trabalho. Eu não estou falando pensando em vínculo, né, se é trabalhador direto, se é trabalhador terceirizado. Meu olhar necessariamente é para todos os trabalhadores. Aliás, eu diria que o olhar especial, né, tanto das lideranças, das petroleiras, das CIPAs, enfim, nos locais de trabalho, tem que ser um olhar especial para as trabalhadoras e os trabalhadores terceirizados na empresa, tá? A gente garantir que essas medidas cheguem para todos. E aí, claro, para a gente pensar em distanciamento físico, eu tenho só um minutinho aqui. Cris, você me sinaliza, viu? Com relação ao tempo, porque eu vou seguindo. A gente tem que pensar, por exemplo, em modificação de jornada, em escalonamento de turnos, porque a ideia é que a gente tenha, que a gente evite aglomerações, né? Então, todo esforço nesse sentido, alternância de equipes de trabalho, essas modificações que a gente precisa considerar para reduzir a possibilidade de aglomeração. E aí eu falei assim, antes de tudo, pensar a cada momento. Essa atividade aqui, de fato, tem que ser presencial, né? Todo o tempo isso tem que orientar o programa de prevenção da Covid. Reuniões presenciais são necessárias. Então, e eu estou querendo construir com vocês a ideia de que essas medidas de prevenção, elas não acabam agora, né? A gente vai ter que ter esse aprendizado durante a pandemia, na transição e na pós-pandemia, tá certo? Durante muito tempo a gente vai precisar desse olhar cuidadoso e desse programa pensando tudo isso. E isso implica, claro, um esforço de reestruturação dos locais de trabalho, dos setores. Então, trabalhar em ambientes ventilados naturalmente, arejados, é absolutamente mandatório, né? Mas nesse setor tem que ter ar-condicionado, o ambiente é fechado, então a gente vai fazer limpeza diária dos aparelhos de ar-condicionado, como é que vai ser a partir de agora, tá certo? Então, são medidas absolutamente necessárias. Vou passar um pouquinho mais rápido, a gente tem essas coisas bem detalhadazinhas, eu tenho trabalhado muito orientando isso, mas eu acho que vocês estão entendendo o que é, né,
quais são as medidas centrais aí. Então, eu falei do distanciamento físico, inclusive pensar transporte, viu, gente? Então, os trabalhadores e as trabalhadoras terceirizadas, como é que eles estão indo trabalhar? Que tipo de transporte tem sido garantido para eles? Vou ter aqui um alarme. Transporte coletivo, ônibus. Então, esse ônibus não pode ter lotação máxima, né? Então, a gente tem que garantir que esteja esse ônibus com 50% ou menos de pessoas e assentos ocupados para a gente manter o distanciamento das pessoas durante o transporte. E durante o transporte, o deslocamento com o uso de máscara, enfim. Então, são medidas que a gente já entendeu que não vai poder abrir mão, né? Nos refeitórios, há várias medidas também importantes, desde ocupar apenas um lado das mesas, né, de preferência com as pessoas ocupando os assentos de forma fixa, todos os dias o mesmo assento. Por quê? Porque isso vai contar para a sua vigilância epidemiológica. Caso surja um caso de Covid, a gente tem como rapidamente mapear, ou mais facilmente mapear, quem são os contactantes próximos. Então, isso é importante. E, claro, e garantir que os assentos não sejam todos ocupados, mas que mantenham um assento vago entre uma pessoa e outra. Todas essas medidas para evitar a aglomeração, tá? Vou passar mais rápido, estou quase fechando já. A gente vai ter as situações que vão implicar notificação de suspeito, não é? Diagnóstico aí, notificação de caso, afastamento imediato. A gente tem que considerar que todos os casos de síndrome gripal, até prova em contrário, neste momento, é um caso de Covid. Então, a gente tem que tratar no sentido do afastamento imediato, né, da garantia de todas as medidas com relação ao isolamento, até que se prove que não é esse caso. Mas isso é uma medida de saúde pública fundamental, né? Então, os trabalhadores têm que ser estimulados, inclusive, uma vez que ele tenha uma síndrome gripal, um sintoma gripal. Qual é o sintoma gripal principal, né? A história da febrezinha ou da febrona, né? Da tosse, né? Do corpo mole, do mal-estar. Todo mundo já teve uma gripe e sabe que esse quadro geral é um quadro que já pode nos alertar, e esse trabalhador não precisa ir lá no trabalho, não é? Para ele não estar transmitindo para outras pessoas, ele entra em contato e já comunica, isso é o melhor que pode acontecer, já comunica o quadro geral dele para garantir o isolamento. É assim que a gente tem que fazer, correr, a gente tem que chegar com a prevenção antes que o vírus apronte, né? Antes que o vírus torne a situação mais complicada. E há algumas indicações, por exemplo, de interdição de setor de trabalho, se a gente tiver a situação de manutenção da transmissão no local de trabalho. Então, teve um caso de Covid, a pessoa entrou em isolamento, os contactantes entraram em quarentena, e a gente tem manutenção, né, persistência do quadro de transmissão no local de trabalho. Então, a interdição é uma possibilidade tanto de setores da empresa, e aí vai depender se o setor é mais segregado, separado, há a possibilidade de interditar e fazer todo um tratamento de biossegurança naquele setor, para a gente evitar que outros setores e outras pessoas de outros setores sejam comprometidas. E aí, claro, vocês têm tido uma experiência, e muitas de vocês no Brasil inteiro têm discutido a situação dos trabalhadores embarcados em plataforma, né, pela sua natureza do trabalho confinado, e que exige, né, uma responsabilidade enorme, né, de todos que querem prevenir a transmissão e o crescimento, né, da transmissão nesses locais de trabalho. Então, acho que são essas, não sei se passei um pouquinho do tempo que Cris me disse, mas eu diria, para fechar, que a gente precisa, nessa pandemia, ter o esforço da humildade, todos nós, gestores da empresa, né, todos nós, profissionais de saúde, a humildade de considerar que é uma doença nova na humanidade, com menos de 6 meses, uma doença que existe há menos de 6 meses, não é? Nos afligindo, e que a gente precisa aprender a cada dia para melhorar. Então, a ideia, a mensagem que eu passo para vocês é que, diante disso, a gente tem que ter precaução. Precaução para proteger a vida da melhor forma. É isso. Obrigada. Obrigada, doutora. Eu vou ajudar a dona Marisa aqui, porque tem umas perguntas
E aí eu vou ajudar para fazer a leitura rapidinho. Viu, dona Marise? Vou te ajudar aqui nessa leitura. Tem a Andressa, tem Cristiane Barroso aqui, viu? Mas eu vou começar pela de Andressa. Como tratar os dutos de ar? Nem todos os lugares podem ter ventilação natural. Por questão de segurança, temos que manter prédios instalados em áreas operacionais, com pressão positiva, por exemplo. Como tratar os dutos de ar? Tem mais pergunta. A medição de temperatura é fator importante? Os testes rápidos, eles são seguros ou tem uma margem de erro muito grande? Tem várias pessoas nos seguindo aqui. Edmilson Barbosa falou da Anvisa número 9. Eduardo perguntou qual deve ser o procedimento do trabalhador quando alguém da família próxima estiver com coronavírus. Quarentena, né? Mas é isso, são algumas perguntas, eu acho que são essas. Pronto. Então, com relação aos... Posso falar? Pode, vou fechar meu microfone. Meu está aberto aqui. Com relação aos ambientes fechados, né? Acho que foi uma questão que reafirma o que eu falei há pouco, que o ideal em situações de doenças respiratórias, de transmissão, não é? Em todos os casos de doenças respiratórias, então essa é uma situação desse tipo, a gente precisa de ambientes arejados, ambientes ventilados. Então a gente já sabe que essa é a melhor medida para a prevenção. Em situações nas quais as pessoas estão inseridas em ambientes que não podem prescindir do sistema de condicionamento de ar, a medida que tem que ser adotada, e aí tem que ter um programa especial para isso, é a limpeza diária, né, desses aparelhos. E aí, claro, o povo da engenharia que trabalha com isso, que médico não sabe fazer essas coisas, é que vai indicar, né, quais são as medidas, mas isso é absolutamente mandatório. A ideia, então, é que não dá para ficar naquela história, em muitos locais de trabalho isso acontece, né? Ambiente com ar-condicionado e tempos a fio, sem a manutenção e sem a limpeza adequada. Então, a gente já sabe que esse é um problema a ser resolvido nos locais de trabalho, né? E com permanência de menor tempo possível das pessoas nesses locais. Então, se eu tenho um ambiente que é confinado, e se eu sei que o ideal é que essa pessoa esteja num ambiente arejado, eu vou manter pessoas o menor tempo possível nesse ambiente confinado, tá? Na prevenção, a gente vai fazendo assim, cercando as várias possibilidades. Com relação aos testes, né? Então, vocês sabem que a gente tem desde os testes, e essa é uma coisa importantíssima a registrar, né? De como as cientistas e os cientistas vêm dando uma contribuição imensa, especialmente as universidades públicas nesse país também, não é? Com respostas muito rápidas do ponto de vista do conhecimento acerca desse vírus. Para vocês terem uma ideia, o diagnóstico do vírus foi feito 7 dias depois do registro do vírus, lá no finalzinho de dezembro. Então, esse é um registro importante para se fazer, de mulheres e homens da ciência, né? E que têm feito um trabalho extraordinário também, pesquisadores, e eu gostaria, claro, de chamar a atenção especialmente para a situação das universidades públicas do país, as universidades federais, eu sou de uma delas, né? Aqui é da Bahia, a UFBA, e gostaria também de chamar a atenção para o Sistema Único de Saúde. Eu acho que nesse encontro de mulheres petroleiras, esse é um registro fundamental. A importância estratégica, eu acho que não cabe mais nenhum questionamento acerca da centralidade da saúde pública no país, não é? E do Sistema Único de Saúde, e da gente conseguir revogar o tal do congelamento do financiamento do sistema de saúde. Acho que isso interessa a cada um de vocês, petroleira e petroleiro, não é? Então, que é o sistema que está acolhendo as pessoas, especialmente os mais vulneráveis. Então, mas dito isso, para chamar a atenção que a gente tem o teste baseado na biologia molecular, que é o RT-PCR, que constata a presença do vírus. Ele vai fazer o diagnóstico na presença do vírus, tá certo? Ele constata a doença e a gente diz, o caso está confirmado, esse é o nosso padrão ouro, é o teste padrão ouro, RT-PCR. E depois a gente tem os testes, né, que também vocês já ouviram falar,
que avaliam a imunidade. Então, a gente tem testes que vão medir a imunidade que a gente tem em função da doença. Então, a gente tem todo mundo, é possível que alguns já tenham ouvido falar que ele fez o exame para ver IgM, para ver IgG, não é? Para ver os anticorpos produzidos em função do contato ou da ocorrência prévia da doença. Aí a pessoa perguntou, são seguros? Olha, eles são, claro que a gente tem vários testes aprovados pela Anvisa, mas infelizmente a gente tem ainda uma sensibilidade muito aquém do que a gente gostaria desses testes, né? Então, significa que eles não são sempre, eles não dão a garantia máxima, que claro que a gente gostaria sempre de ter, né? Com esses outros, com as testagens, tá? Por isso, eu acho que a pergunta era essa, né? Se eles são 100%, tem um desempenho, a validade 100%, eu te digo que não. Pelo contrário, esse é um capítulo que tem envolvido muitos pesquisadores, imunologistas e muitos trabalhadores da ciência também, não é, na compreensão aí, desenvolvimento de testes que possam nos dar mais garantia. Então, diante disso, as medidas preventivas, elas são seguramente as medidas principais, as quais a gente tem que se agarrar. A gente tem que participar dos programas de prevenção no local de trabalho, porque é aí que a gente tem que atuar, não é? Independente de ter alguém com a doença ou não, eu não posso abrir mão das medidas de prevenção. Então, só para não me alongar. A outra questão que Cris trouxe foi, eu não anotei aqui, Cris, era do teste do ambiente confinado. A medição de temperatura. E também vou fazer uma pergunta. A dengue e a coronavírus, elas se confundem no teste? Mas eu acho que teve outra pergunta aí que a gente passou por cima. Não teve? Ar-condicionado, medição de temperatura. A medição de temperatura é importante. Tá. Deixa eu dizer uma coisa importante. A gente tem aí as arboviroses, dengue, chikungunya, zika, não é? Que todos conhecem, já ouviram falar. Que são doenças que cursam com febre, né? Então, as pessoas podem, num quadro febril, né? Elas podem inicialmente se perguntar, será que é um caso de Covid? Né? Então, a necessidade, claro que Covid você vai ter predominantemente um quadro respiratório. Então, a tosse e a febre, né? Que podem, e tem outros sintomas, então, o desconforto na garganta, coriza, mas outros são menos frequentes. Mas pode ter dor no corpo, né? Os estudos mais recentes têm mostrado muito o comprometimento do paladar e do olfato, né? Todo mundo está lembrado aí a dificuldade de sentir o cheiro, sentir o sabor. Então, isso é um quadro que acaba facilitando, do ponto de vista clínico, né? O reconhecimento de um quadro gripal que caracteriza a COVID, e as arboviroses, elas têm uma sintomatologia um pouco diferente. Mas só concordando com o que Cris disse, como são quadros febris, eles podem, no primeiro momento, não é, trazer a possibilidade da pessoa se perguntar se tem Covid-19 ou não. Tem outras questões, Cris, ou eu posso continuar? Você falou que tinha mais um e tem mesmo. Qual deve ser o procedimento do trabalhador quando alguém da família próximo... sim, isso. Tá. Então, olhe, um contactante próximo de um doente de Covid tem que entrar em quarentena, não é? Então, se alguém que tem um familiar, se eu moro com meu irmão está com Covid, eu não vou poder, eu sou um indivíduo aí que posso ter me contaminado, eu não posso transmitir até pelo menos manter meu tempo de quarentena fora do trabalho. Então, a quarentena se impõe. Não sei se está claro. Então, contactantes ou pessoas próximas de quem teve Covid-19 são indivíduos que podem desenvolver a doença, né? Podem estar aí naquele período que eu chamei a atenção no comecinho, no período de incubação. Então, essas pessoas precisam estar em quarentena, tá? Para evitar a possível transmissão da doença para os demais.
ok? Se você deixar, eu vou falando, porque eu sou uma faladeira. Agora a gente chegou no tempo. Tem Isabel ali, nossa psicóloga, assistente social, esperando. E aí claro, querida Isabel. Isso, mas assim, é muita coisa, a gente passaria aqui mais um tempão ouvindo você, que é uma grande especialista, né? E tem um compromisso, né, social também com as causas. Dona Marise, a senhora... Deixa eu dar a voz para Dona Marise, viu, gente? Dona Marise, a senhora quer falar antes de Isabel começar? Dona Marise, a senhora está me escutando? Está me escutando, Dona Marise? Acho que ela está falando, mas o microfone está fechado. Dona Marise, abre o microfone. Abre o microfone. Tem as ações administrativas também que são importantes, né? Tem trabalhadores que às vezes ficam receosos de não ir trabalhar e porque não querem perder o dia de trabalho, não querem e terminam deixando de priorizar a saúde. Olha, Cris, o sistema não, às vezes ele não agiliza. Cris, consegui abrir o microfone finalmente, viu? Só um minutinho, Marise, que ela está falando só rapidamente. Sim. Quando eu falei da ampliação do programa e da participação de todos, viu, Cris? Eu acho que esse é um ponto crucial. Porque a gente tem que pensar, eu disse, trabalhadores como um todo. Então, por exemplo, eu ouvi um relato de que um trabalhador terceirizado teria ficado com medo de comunicar a doença, medo de sofrer represália e de sofrer demissão, enfim. Isso é o pior que pode acontecer, porque a gente tem que garantir um ambiente em que todos queiram prevenir, que a gente não queira esconder nada e garantir os direitos, não é? Para que o trabalhador se sinta estimulado a comunicar, porque todos temos que estar imbuídos da prevenção, né? Para a gente evitar a transmissão no local do trabalho, eu preciso saber de todos, inclusive aquilo que eu disse antes, notificar o caso suspeito, não é? Então, é fundamental que a gente tenha um ambiente favorável, né, para que se faça a prevenção. As pessoas têm que se sentir comprometidas com a prevenção, responsáveis pela prevenção e especialmente apoiadas pelos seus supervisores, pelas suas chefias, no sentido de contribuir com a prevenção. Então, isso implica pensar, eu estou reafirmando isso, insistindo nessa tecla, de que a gente não vai fazer, por exemplo, um programa de prevenção só para trabalhador direto, da Petrobras, não é? Não faz o menor sentido. Aliás, os estudos todos mostram que a maior efetividade é quando a gente tem um olhar ampliado para todos, a gente quer proteger todas as vidas, todas as pessoas que estão no local de trabalho. Então, esse trabalhador terceirizado, se o vínculo é mais frágil, está se sentindo menos apoiado socialmente, ele precisa do apoio no sentido de que ele também possa estar em casa, fazer o isolamento, fazer a quarentena, enfim. Isso é fundamental que a gente não deixe passar. Desculpa, que agora a gente já invadiu o tempo aí. Eu vou me despedindo, deixa eu só agradecer a Cris, agradecer a Marise, um abraço, Isabel, querida, e agradecer a todas as mulheres petroleiras pela iniciativa, né? Espero que elas estejam aí assistindo essa conversa. Para mim foi uma satisfação receber o convite de Cris, e quero parabenizar o sindicato e a diretoria como um todo. Um abraço para David, que eu acho que também é um guerreiro, né, companheiro de vocês aí, incansável. Eu vejo a batalha dele também. E para vocês todos, né, que a gente garanta saúde e que a gente vislumbre melhores dias para todos nós. Um abraço, então.